A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 3, que traz por título Paulo e sua chamada. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Paulo e sua chamada. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para vocês possam apresentar e fazer com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, já sabe, é só acessar o nosso site, pesquisa aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site, você clica no menu Jovens, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. Pega a dica, professor! Mas também, se você quiser, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Aqui você pode perguntar, qual o verdadeiro nome? Será que era Paulo ou Saulo? Existe alguma diferença? Será que a sua turma sabe? Pergunte também, quem era o apóstolo Paulo antes de aceitar a Cristo? O que foi que aconteceu com ele? Quando ele se converteu? Eita glória! Pergunte também, quem ensinou o evangelho a ele? Quem o chamou para ser apóstolo? Eita! Será que seus alunos vão saber responder tais perguntas? Uma observação. Aqui, essas perguntas servem para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma e não seus conhecimentos. Logo, não precisa você ficar respondendo, professor. Tem professor que quer porque quer mostrar que ele tem conhecimento, que ele sabe. Não precisa. Até porque, se você é o professor, é porque você tem conhecimento. Nós fomos chamados para estar ensinando e não mostrando que nós temos conhecimento. Pegue essa dica. Faça as perguntas. Ah, pastor, eu respondo. É porque na minha turma ninguém responde nada. Talvez eles já estejam acostumados a não responder, porque sabe que você responde depois. Então faça as perguntas, não responda e fique tranquilo, porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas. Tenho dito, pega a dica, professor, dando seguimento. Texto principal está em E glorificava a Deus a respeito de mim, Gálatas capítulo 1, versículo 24. Nós estamos estudando a epístola aos Gálatas e aqui todo mundo, os Gálatas, possivelmente aceitaram a Cristo com a pregação do apóstolo Paulo na sua viagem missionária. E todos tinham uma noção da vida de Paulo e todos estavam glorificando a Deus porque Paulo se converteu a Cristo Jesus. É muito importante quando nós, enquanto cristãos, comemoramos e glorificamos a Deus pela vitória, pela conquista, pelo crescimento do nosso próximo. Você concorda comigo? Agora tem uma coisa, ultimamente está sendo difícil as pessoas ficar alegre com a conquista do outro, glorificar a Deus pela vitória do outro, porque hoje todo mundo só quer ser beneficiado.
Todo mundo quer que seja comemorada a sua vitória, mas na hora de comemorar a vitória do próximo, tem dificuldade. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus. Dando seguimento. Resumo da lição. Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Através de sua narrativa pessoal, Paulo estabelece sua autoridade como apóstolo chamado diretamente por Cristo. A história de Paulo demonstra o poder transformador do evangelho na vida de um perseguidor da igreja. Veja só, a questão é que agora do apóstolo Paulo e o seu chamado. O apóstolo Paulo destaca em sua carta aos Gálatas que a sua chamada, que a sua pregação, que o seu ministério veio diretamente de Jesus, já que ele teve contato com Jesus e foi ensinado por Jesus. Ele foi escolhido como apóstolo não pelos 12 apóstolos de Cristo, mas sim pelo próprio Jesus, que o chamou para ser apóstolo, ou seja, para ser enviado não aos judeus e sim aos gentios. É por isso que ele, o apóstolo Paulo, é conhecido apóstolo dos gentios. E isso não significa que ele não pregava também para judeus, mas o seu foco, a sua visão, o seu ministério foi grande para com gentios, pregando e eles aceitando a Cristo Jesus e adquirindo assim a salvação. Logo, se hoje, preste atenção, se hoje nós somos cristãos, agradeça também o apóstolo Paulo, porque foi ele que, através de Cristo Jesus, que teve essa iniciativa de pregar o evangelho. E hoje nós somos cristãos. Hoje você não precisa ser judeu, você também não é mais gentios, e sim igreja de Cristo que vai morar no céu. Você pensa dessa forma? Agora vamos para o nosso texto bíblico, onde está escrito Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 24. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Sempre é interessante você colocar sua turma para fazer a leitura bíblica oficial coletivamente, na participação. Eu tenho dito, vamos fazer uma aula movimentada, participativa. Pega a dica. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Vejamos. Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas, mas nesta sessão ele conta um pouco a sua história. E por qual motivo ele faria isso? O seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacados por ele não ter sido um dos apóstolos de Jerusalém. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo para depois desqualificar a sua mensagem. E de que forma tentaram fazer isso? Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam o seu passado e tentaram colocar isso em foco para descredibilizar o apóstolo. Por isso, ele entendeu ser necessário, ainda no início de sua carta, apresentar uma parte da sua biografia, não para se exaltar, mas para mostrar o que a graça de Deus pode fazer por um pecador. Veja só, aqui na introdução, o comentarista da revista deixa bastante claro o objetivo e o propósito do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele estava sendo atacado por um grupo que nós chamamos de judaizantes. Já estudamos aqui, grupo de cristãos judeus que estavam exigindo, querendo, impondo aos gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu, ele é um gentio. E aqui os judaizantes, judeus cristãos que tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, estavam querendo impor aos gentios a cultura, o costume dos judeus. Em outras palavras, queriam porque queriam que os gentios que estavam aceitando a Jesus se transformassem também e aceitassem a cultura judaica. E o apóstolo Paulo, percebendo que isso era desnecessário, pois Cristo nos chamou para liberdade. Não é porque você guarda o sábado, não é por causa da circuncisão que você vai ter a sua salvação. A salvação está em Cristo. Logo, se você crê em Cristo e anda em novidade de vida, você está salvo.
E agora os judaizantes estavam com o projeto desqualificar a Paulo, dizendo que ele não poderia ser apóstolo porque não teve com Jesus, que ele não poderia ser apóstolo porque não foi escolhido pelos 12 apóstolos, que ele não tinha autoridade para ser apóstolo. E presta atenção, quando acontece essa desqualificação de Paulo como apóstolo, também em seguida seria desqualificada a sua mensagem. Porque se ele não era apóstolo de Jesus, como é que ele poderia colocar uma doutrina? Como é que ele poderia doutrinar uma igreja segundo a vontade de Cristo se ele não era apóstolo segundo a ordem dos apóstolos de Jerusalém? Percebe aqui a tática era descredibilizar, desqualificar o apóstolo Paulo enquanto ele ser apóstolo, enquanto ser enviado por Deus, para depois dizer a sua mensagem ou a mensagem do apóstolo Paulo não serve porque ele não tem autoridade para colocar nenhuma doutrina. O projeto dos judaizantes era grande, mas no entanto o apóstolo Paulo, já sabendo disso, escreve essa carta para combater todo ensinamento contrário. E aqui, nesta lição número 3, vamos estar estudando um pouco acerca do chamado do apóstolo Paulo. Deu para entender até agora? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, mas é importante você entender esse contexto. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título o Evangelho de Paulo. Paulo faz a sua defesa. A história de vida de uma pessoa tem importância de onde veio, o que aconteceu na sua vida, que adversidades enfrentou, que tipo de acontecimentos moldaram o que a pessoa é hoje. Pode nos servir de exemplo. Paulo se preocupa em estabelecer as suas credenciais, narrando um pouco a sua história, mas por um motivo nobre. Falsos mestres que tinham ido à galáxia tentavam desqualificar o seu ministério. Vejamos, né? O apóstolo Paulo aqui vai contar um pouco a sua história, a sua biografia, não para se exaltar, não para mostrar que ele tem conhecimento, que ele sabe do que está falando, muito pelo contrário, é somente para destacar que ele antes não conhecia Cristo, que chegou até ser um grande perseguidor da igreja. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada e foi transformada. Aqui agora já vamos aproveitar e conhecer um pouco a vida do apóstolo Paulo. Alguns fatos ocorridos na vida dele, vamos estudar agora. Vejamos. É comum em nossos dias que um indivíduo chegue a uma determinada posição na sociedade e que terceiros, desconhecedores de sua história, o avaliem como alguém que teve sorte, que teve ajuda, que no fundo não merece a posição que ocupa ou que a sua história não corresponde à função em que está. Por isso, devemos ser cautelosos em nossas opiniões, falar com conhecimento e pensar bastante antes de falar as coisas, desconhecendo fatos. Aqui agora, o comentarista faz uma aplicação que serve ao meu coração e serve para você. Entenda que cada um de nós temos a nossa chamada, mas, no entanto, tem também o processo que nós passamos. Por exemplo, o pastor Giovanni, para chegar até aqui, uma luta, suas dificuldades, suas batalhas. Eu, por exemplo, não sou de uma família cristã. Na verdade, na igreja, nunca tive um parente meu na igreja. Sempre fui sozinho na igreja. Mas, no entanto, Cristo Jesus me chamou para ser pastor. E aqui estou. Mas pensas tu que foi fácil? Nada disso. A luta foi grande. Agora, muitas pessoas pode até pensar e falar, chegou lá porque pediu ajuda, chegou lá porque fulano ajudou, chegou lá, irmãos, cada um tem seu processo. E nós não conhecemos a história de ninguém. Você para ter a casa que você tem, você para ter o estudo que você tem, você para ter o trabalho que você tem, você para ter o carro que você tem, só Deus e você sabe as lutas e as pelejas.
Mas, no entanto, quem não conhece a sua história lhe critica. Diz até que chegou aí ajudando, chegou aí porque foi ajudado pelo pastor fulano. Irmãos, é um processo que nós passamos. Saiba que vamos chegar em lugares mais altos, mas sempre terá alguma pessoa que vai estar nos ajudando, nos dando apoio, nos dando oportunidade. Talvez hoje você é um grande pregador, talvez hoje você é um grande professor, mas saiba que alguma pessoa te deu oportunidade para que você pudesse pregar a primeira vez, cantar a primeira vez, ensinar a primeira vez. Logo aqui nessa terra, nós crescemos porque sempre haverá pessoas nos dando oportunidade, nos ensinando. É por isso que nós também temos a missão de dar oportunidades, de fazer crescer os nossos alunos. Deu para você entender? Nós chegamos no lugar que Deus quer, mas nesse processo vai ter luta, adversidade, perseguição. Pessoas não vão acreditar no projeto de Deus na sua vida. As pessoas vão tentar desqualificar, mas saiba que, se Deus te chamou, Ele vai estar abrindo as portas, Ele vai estar te abençoando e vai acontecer em nome de Jesus. Mas também reconheça, você está na posição que está, porque Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus para estar orando e nos ajudando. Se hoje eu sou professor, sou pastor, porque alguma pessoa, me deu a oportunidade de ensinar, de pregar, de doutrinar. E hoje sou pastor, sou professor. Nós vamos crescer, mas sempre teremos ajuda dos irmãos. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Paulo não conta a sua história para impressionar os Gálatas, para criar identificação. Histórias e testemunhos sempre nos fazem lembrar de que as nossas lutas podem ser muito parecidas com as dos outros irmãos. E no caso de Paulo, é possível que os Gálatas não tivessem, quando foram evangelizados, conhecido com detalhes o seu passado como perseguidor. E ele não fez com o objetivo de comover os seus leitores, e sim para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios. A expressão já ouvistes é um indicativo de que Paulo falou um pouco de sua história, provavelmente enquanto os evangelizava, mas o que ele vai descrever a seguir reforça sua autoridade apostólica, visto que recebeu o evangelho do Senhor Jesus e não de homem algum. Ele não fora comissionado pela igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Cristo. É aqui agora, em sua defesa, e para deixar claro acerca do seu chamado, que Paulo conta um pouco a sua história, mas lembrando que eles, os Gálatas, lembrando que Gálatas aqui faz parte de uma região contida de no mínimo 4 igrejas. Essa carta foi direcionada para no mínimo 4 igrejas. Sendo que eles tinham esse conhecimento um pouco, porque o próprio apóstolo Paulo tinha evangelizado. Quem possivelmente ganhou para Cristo essa região foi o apóstolo Paulo. E ele contou um pouco a sua história, mas não contou os detalhes que vai estar escrevendo aqui agora, para que os Gálatas pudessem conhecer um pouco a sua história de vida, o tempo em que ele perseguia a igreja, maltratava a igreja. Mas depois que ele se converteu, ele passou a ser perseguido. Ele começou a ser caluniado, começou a ser rejeitado por aqueles que antes o defendiam, porque ele perseguia a igreja. Agora, como ele era cristão, o grupo dos fariseus não queria mais conta dele, porque ele pregava o evangelho de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai estar contando a sua história para deixar claro que a sua chamada, que ele foi chamado para ser apóstolo. E lembrando, essa palavra apóstolo significa enviado. E Paulo diz que ele foi enviado, foi chamado para ser apóstolo, não pela igreja em Jerusalém, e sim pelo próprio Cristo Jesus, que ele conheceu muito bem, porque se converteu quando estava indo perseguir a igreja lá em Damasco. Mas, no entanto, Cristo Jesus esteve com ele e ele se converteu através de Cristo Jesus. E a sua chamada não foi direcionada por homem algum,
e sim o próprio Jesus lhe chamou para estar pregando, anunciando o evangelho aos gentios. E veja que os Gálatas eram gentios, que tinham ouvido a palavra através do apóstolo Paulo. Logo, se não fosse o apóstolo Paulo, possivelmente muitos desses Gálatas não tinham ouvido o evangelho, não tinham aceitado a Cristo e os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Se lá estavam, é porque Deus levantou o apóstolo Paulo para estar pregando aos gentios. Veja só que situação. E depois de um tempo, é esse grupo que conheceu o evangelho por causa do apóstolo Paulo que estão agora acreditando em falsos ensinamentos, até mesmo que desqualifica aquele a quem pregou o evangelho e eles ouviram e aceitaram a Cristo Jesus. Logo, muitos desses Gálatas estavam rejeitando o ensinamento do seu pai na fé, Paulo, para aceitar a pregação e o ensinamento dos judaizantes. A dor aqui era grande, mas Paulo continuou pregando o evangelho, porque a verdade tem que ser dita. Eita glória! Você concorda? Tá em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém? Será que é isso mesmo? Vejamos. Que tipo de evangelho Paulo estava ensinando e pregando? O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas e foi necessário mostrar que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinham como fonte o Senhor Jesus, o dos gentios também tinha o Senhor Jesus como fonte. A mensagem de Paulo não era diferente do evangelho dos apóstolos em Jerusalém, a base e origem da igreja. A salvação continuava sendo pela fé em Jesus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu e do grego, grupos culturais diferentes, mas o mesmo evangelho da salvação. É possível que, em nossos dias, haja pessoas que aleguem ter recebido a nova mensagem da parte do próprio Senhor Jesus. Entendemos que Deus pode nos trazer revelações específicas por meio de dons do Espírito, mas nunca essas interações serão contrárias ao que já está escrito na palavra de Deus. Veja só, qual o evangelho que Paulo pregava? Qual a diferença entre a mensagem do apóstolo Paulo e a mensagem dos demais apóstolos? Deixo aqui bastante firme e forte. O evangelho era o mesmo. Até hoje, a minha pregação, a sua pregação, o nosso evangelho que nós estamos pregando tem que ser o mesmo. Qual o nosso evangelho, pastor? Que Cristo veio, o Filho de Deus, encarnou, viveu como homem, 100% Deus, morreu na cruz do Calvário e através da sua morte os nossos pecados são perdoados. E ele ao terceiro dia ressuscitou. Logo nós temos a esperança que mesmo se morrermos em Cristo, um dia vamos ressuscitar e estaremos com ele para a eternidade. E logo, quem crer nele e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esse é o evangelho descomplicado para você entender. A mensagem de Paulo e a mensagem dos demais apóstolos era a mesma, o mesmo evangelho. Agora entenda que o seu público, os judeus, tinham um comportamento, tinha uma visão. Já os gentios tinham outra cultura, um outro costume. E a grande questão aqui não era o evangelho pregado por um grupo e nem outro grupo, e sim os costumes de cada um. Porque os judeus queriam porque queriam que os gentios andassem, falassem, vestissem igualmente os judeus. E Paulo, no entendimento bíblico dele, era algo desnecessário. Digo até mais, a própria igreja em Jerusalém já tinha definido que os gentios, leia Atos capítulo 15, quando aconteceu o primeiro concílio em Jerusalém, para definir exatamente isso. Se os gentios que estavam aceitando a Cristo precisavam ou não precisavam guardar a cultura judaica. Ficou decidido, Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém.
definiu que os gentios não precisavam guardar o sábado. Os gentios não precisavam circuncidar-se, porque isso fazia parte da cultura e da religião judaica. E como eles não eram judeus, não há necessidade. Então a própria igreja em Jerusalém, logo os apóstolos, defendiam isso. Tanto que, após esse concílio, enviou-se cartas para as demais igrejas, para que todos pudessem ter entendimento. Se você é gentio, não precisa guardar o sábado. Se você é gentio, não precisa circuncidar-se, mas deve afastar-se da prostituição, da idolatria e de comer carne sacrificada. Foi o que foi decidido no primeiro concílio em Jerusalém. E essa era a pregação do apóstolo Paulo, que estava sendo combatida. Meus irmãos, a luta é grande, mas o evangelho era o mesmo. Vejamos. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. A mensagem de Paulo, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente. E os apóstolos de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. O apóstolo comenta que deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Veja só, a igreja em Jerusalém já tinha dado autoridade a ele, Paulo e Barnabé, para que estes pudessem estar pregando o evangelho para os gentios, enquanto eles, em Jerusalém, os apóstolos, estariam pregando para os gentios. Logo, Paulo já tinha recebido a autoridade da igreja em Jerusalém e também dos apóstolos, para que pudesse pregar o evangelho. Mas sempre lembrando o que foi resolvido no concílio em Jerusalém, Atos 15, que os gentios deveriam se afastar da prostituição, deveriam não comer carne sacrificada e também não ser idólatra, não ficar na idolatria. Mas, no entanto, guardar o sábado não precisava, circuncidar-se não precisava. E é exatamente esse costume que os judaizantes queriam porque queriam, pregavam dizendo: vocês que estão aceitando a Jesus precisam guardar o sábado, porque é mandamento, e se não guardar o sábado, vocês vão perder a salvação. Você está lembrando aí agora de um grupo também, na atualidade, que diz a mesma forma: vocês, se não guardar o sábado, vocês estão pecando e não serão salvos. Tem uma igreja que prega dessa mesma forma hoje. Você conhece? Deixa aqui nos comentários. O alimento é forte. Agora vejamos. Você está gostando? Entendendo? Agora vou te perguntar. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu no canal? Não deixou o like? Só o sangue de Jesus na sua vida, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso próximo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quer receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, primeiro item, relembrando o passado, escolhido por Deus. Paulo fora escolhido, mesmo com seu currículo questionável, antes de conhecer Jesus. O que ele fazia como perseguidor da igreja é relatado por ele mesmo quando discursa ao rei Agripa.
E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Paulo se votara contra os seguidores de Jesus, e com autorização dos líderes judeus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até para a execução de alguns deles. Ele ainda acrescenta, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até mesmo nas cidades estranhas os persegui, como se fosse pouco o que havia feito. Ele se recorda de que utilizava as sinagogas como ambiente de castigo aos seguidores de Jesus e fez com que crentes chegassem a blasfemar do nome do Salvador. Ele não limitou sua perseguição a Jerusalém e relata que perseguiu cristãos até em cidades que não faziam parte dos limites de Israel. É possível ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres religiosos e mesmo assim detestar Jesus e a sua igreja. Aqui agora o apóstolo Paulo conta um pouco a vida e o seu passado, quando nesta época ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, ele detestava, era inimigo número 1, aonde sabia que tinha reunião na sinagoga, tá tendo culto a Jesus, ele ia para prender, para castigar, para punir esses cristãos que estavam se reunindo em sinagoga para cultuar o Senhor. O mesmo chega até a declarar que muitas das vezes foi até em cidades que não fazia parte de Israel para perseguir os cristãos, para fazer de tudo para que eles negassem o nome de Jesus, que muitas das vezes negaram o nome de Jesus. Ele foi perseguir, maltratar, prender e até mesmo quando era colocado em votação para ver se esses cristãos deveriam ou não morrer, Paulo dava o seu voto de sim, morte para os cristãos. Veja só que história, irmãos. Veja só que situação difícil. E ele não esconde isso não. Paulo não esconde a sua velha vida. E disse ainda que ele tinha esta autoridade dada pela liderança judaica para que pudesse perseguir os cristãos. E ele fazia isso com muito gosto e perseguiu a igreja de Cristo. Claro, antes de ter conhecido a Jesus, foi perseguidor, caluniador, perseguia, maltratava, prendia, votava a favor da morte. Tudo isso foi o apóstolo Paulo antes de aceitar a Cristo. Vou abrir aqui um parêntese. Antes de aceitar a Cristo, você podia ser mentiroso, poderia não gostar da igreja, falar mal da igreja, falar mal do pastor, antes de aceitar a Cristo. Mas agora que você aceitou a Cristo, a sua vida, sua postura, seu comportamento deve mudar. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. E professor, aperta o juízo dos jovens. Antes de aceitar a Cristo, eles poderiam ter feito muitas coisas de errado, mas hoje estão libertos em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título Dias em Jerusalém. Paulo menciona que esteve 15 dias em Jerusalém e nesses dias esteve com Pedro e Tiago. Não nos é dito muito acerca desse tempo, mas a menção dos nomes de Pedro e Tiago é importante por serem colunas da igreja. Os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou descredibilizá-lo, mas em vez disso, não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados pela sua pregação. Era uma forma clara de dizer que não estavam pregando sem o conhecimento da igreja em Jerusalém. Veja só, a igreja em Jerusalém era a igreja mãe. Isso mesmo, a igreja em Jerusalém era a igreja mãe, porque lá estavam os apóstolos de Cristo Jesus, aqueles que tiveram conhecimento com Jesus, aqueles que aprenderam a Cristo Jesus. Logo, todas as ordens, toda a separação, toda a doutrina deveria sair desta igreja em Jerusalém, porque era a igreja mãe.
E aqui agora, o apóstolo Paulo menciona que ele passou 15 dias em Jerusalém, na igreja mãe, e lá esteve com Pedro, que foi discípulo de Jesus, que ouviu o ensinamento de Jesus e que era uma coluna da igreja, era uma grande liderança. Paulo passou 15 dias em Jerusalém com Pedro e ainda também com Tiago. Esse Tiago aqui é Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz menção disso para deixar claro que a igreja em Jerusalém tinha conhecimento do seu ministério, que concordavam, que aceitavam e que ele tinha recebido essa autoridade da igreja mãe, da igreja em Jerusalém. Logo, Paulo não tinha um ministério isolado, independente. A sua mensagem, a sua pregação estava de acordo com a sua igreja mãe em Jerusalém. Paulo não era separado. Paulo não tinha um ministério separado, individual, não. Paulo estava sob a direção da igreja mãe em Jerusalém. Deu para você entender? Por que estou destacando isso? Tem muitas pessoas hoje criando seu próprio ministério, a sua própria vida. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero porque a igreja é minha. Eu tenho medo quando ouço esse negócio. A igreja é minha. Eu aprendi que a igreja é de Cristo Jesus. Concorda comigo? Vejamos. Tiago e Pedro. Segundo item, terceiro tópico. Tiago e Pedro. Líder entre os apóstolos e coluna da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, e importante líder da igreja em Jerusalém. Como vimos, Paulo faz menção de Pedro e Tiago, homens de Deus, que lideravam a igreja em Jerusalém. Essa menção faz com que os gálatas fossem informados que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém e que os respeitavam. Ele não se considerava superior a eles e pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou, pois na época em que eles começaram o ministério apostólico, Paulo nem mesmo era convertido, razão pela qual jamais poderia ser apóstolo no lugar de Judas. Deus havia reservado uma outra perspectiva ministerial para Saulo. Eu gostei desse ponto aqui quando destacou. Entenda que Paulo tinha aproximadamente a mesma idade de Cristo, nasceu na mesma época, no mesmo ano, mas, no entanto, não conheceu Jesus em vida, muito menos os apóstolos. Mas, após a morte de Jesus e a pregação do evangelho ganhando assim destaque, Paulo vai aparecer na história lá na morte de Estevão. Você lembra? A partir daquele momento, ele recebe essa autoridade para estar perseguindo a igreja. Mas, no entanto, após essa perseguição, ele aceita Cristo em Atos capítulo 9. Logo em seguida, capítulo 10, é quando ele se converte a Cristo Jesus e passa agora a pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E veja que ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Jesus enviou ele para pregar para os gentios. Mas até hoje muitas pessoas ficam questionando e há essa dúvida no meio evangélico. Por exemplo, Judas traiu, morreu. Ficou apenas 11 apóstolos e era necessário ter 12 apóstolos. E muitas pessoas questionam, será que a igreja primitiva em Jerusalém, os apóstolos, erraram quando escolheram Matias para ser apóstolo no lugar de Judas? Ou deveriam ter esperado, porque esse lugar de Judas deveria ser alcançado por Paulo, ou ficaria Paulo no seu lugar? Deu para entender? Até hoje muitas pessoas acreditam que o 12º apóstolo, que deveria ter entrado no lugar de Judas, deveria ser Paulo. Mas, no entanto, Paulo, nessa época que foi escolhido Matias para ser o 12º apóstolo, nem cristão era. A igreja estava nascendo ainda. A igreja estava surgindo ainda. Tinha acabado de acontecer a inauguração da igreja. E anos depois é que Paulo vai se converter. Então, o ministério de Paulo foi diferenciado porque ele foi chamado diretamente por Jesus para pregar aos gentios. Os demais apóstolos ficaram com seu foco com os judeus
E ele, Barnabé, ficou com foco de pregar o evangelho para os gentios. Entendeu essa diferença? Não entendeu? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Diferença de uma vida transformada, desconhecido na Judéia. Em sua defesa, o apóstolo comenta que não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, diferentemente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais costumam expor as fotos dos donos de perfis, tornando conhecido. No primeiro século, uma pessoa só seria conhecida se aparecesse presencialmente em um lugar, se fosse uma figura pública ou se já fosse conhecida anteriormente. Apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judéia. Veja só, quando falamos com relação ao tempo de Jesus e também dos apóstolos, a região de Israel, aonde Israel vivia, era dividida em duas regiões, em dois blocos. São eles, primeira região, Judéia, aonde ficava a cidade de Jerusalém, a cidade de Belém, a cidade de Jericó e Betânia. Estas cidades ficavam na Judéia. Uma outra região bastante conhecida era Galileia. Nessa região da Galileia ficava a cidade de Cafarnaum, Caná, Tibíades, Nazaré e em torno do mar da Galileia. Então, existiam essas duas regiões do território de Israel, aonde Jesus Cristo conviveu. Quando você ouvir o nome Judéia, lembre-se de Jerusalém, Jericó, Betânia. São cidades que faziam parte da Judéia. Já Galileia era a cidade de Cafarnaum, Caná, Tibíades, Nazaré e assim por diante. Então o apóstolo Paulo não era conhecido na região da Judéia, ou seja, em Jerusalém, em Belém. Você está entendendo? É por isso que ele aqui agora está sendo questionado. Como ele não era conhecido nessa região da Judéia, onde ficava Jerusalém, as pessoas começaram a desqualificar ele. Quem é esse Paulo? Ele é o perseguidor da igreja. Não sabendo estes que agora já tinha se convertido e era um novo homem em Cristo Jesus. A falta do conhecimento de quem era o apóstolo Paulo, que ele tinha se convertido a Cristo, fez com que muitas pessoas o negassem e o desprezassem. É por isso que aqui, na carta aos Gálatas, ele vai trazer essa menção para que todos pudessem ter esse entendimento, que ele é desconhecido lá, mas já teve contato com os apóstolos. Os apóstolos sabem muito bem que ele, Paulo, está pregando para os gentios. Não era algo desconhecido da igreja mãe. Vamos dar seguimento, vejamos. O tópico, segundo item, uma vida transformada. Que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Existem formas, humanamente falando, com as quais uma pessoa muda com a conclusão de um curso superior, a maternidade, a formação militar, ou mesmo um desafio profissional. Por quais experiências uma pessoa pode passar e fazer com que ela adquira um novo hábito, uma nova perspectiva de vida? Em nossos dias, muitas pessoas tomam tempo em nossos cultos contando, quando tem oportunidade, sobre o seu passado. Eita, preste atenção aqui agora. Irmãos, púlpito, pregação, é para pregar sobre Cristo Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de contar da sua vida antes de aceitar a Cristo, não sabendo ela que Cristo já jogou no mar do esquecimento. Ah, pastor, mas é um testemunho. Tem testemunho, irmão, que não serve, não pode ser contado na igreja. Presta bastante atenção. A igreja, a pregação, é Cristo, salva, transforma. Em vez da pessoa contar o que ela fazia antes de aceitar a Cristo, ela tem que falar o que ela faz depois de ter aceitado a Cristo. A nossa pregação é sobre Cristo Jesus. Antigamente, diversos pregadores saíam por aí contando a sua velha vida. Eu, antes de aceitar a Jesus, eu fiz, irmãos, cada coisa que não dá nem para a gente falar aqui em redes sociais. E imagine só contar em culto. Irmãos, não adianta. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui porque ele está sendo acusado.
O apóstolo Paulo faz aqui menção resumidamente da sua história, olha, resumidamente da sua história, para deixar claro que antes ele perseguia, mas agora ele estava sendo perseguido por causa do evangelho. Então aprenda aí, viu, jovem? Quando você for contar um testemunho, faça o resumo. E tem coisas, tem fatos que não é edificante, não é importante você falar tudo para a igreja. Conte para Deus, porque Deus te conhece muito bem. Deu para você entender? Vamos dar seguimento ainda ao nosso terceiro tópico, segundo item, dando seguimento. Foco no poder de Deus. Passo bastante tempo falando as coisas que cometeram e deixam pouco espaço para falar o que Jesus fez. Se observássemos os escritos do apóstolo, ele menciona sim parte da sua história, mas somente quando estritamente necessário. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não de sua vida pessoal, do que ele era ou fazia antes do Evangelho, mas sim do poder de Deus em sua vida e de forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Não é difícil qualificar uma pessoa pelas coisas que ele fez ou faz. Paulo tinha sido um perseguidor até que se encontrou com Jesus. Não foram poucas as mazelas que ele cometeu contra os santos, e no primeiro momento a sua conversão foi colocada em dúvida, mas ele foi paciente e deixou que Deus tratasse o seu passado. O comentarista destaca aqui nesse ponto, para que você, nós possamos entender que certos testemunhos, o nosso passado, Cristo jogou no mar do esquecimento e não adianta ir buscar não. Mas tem pessoas que ficam presas dizendo, meus irmãos, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia. Tá bom, e agora tu faz o quê? O que foi que Jesus fez na sua vida? O que mudou na sua vida após você ter o encontro com Cristo? O que foi que mudou em sua vida? Em nossas pregações, devemos falar o que Cristo fez e faz em nossa vida, e não aquilo que nós fazíamos antes de aceitar a Cristo Jesus. Deu para você entender? Conversa com seus jovens. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: O que dizem de você? Paulo diz que os irmãos da Judeia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Cristo Jesus havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. De perseguidor a perseguido. Apesar da fama que ele havia adquirido como algoz dos santos, Deus havia mudado a sua história de perseguidor para perseguido. Enquanto com o Messias, Paulo era fariseu que encontrou seu Messias e defenderia a sua mensagem até a morte. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Foi ele, Cristo, que conduziu Saulo para a estrada de Damasco. Os irmãos daquela localidade já sabiam da sua fama, mas o que poderia ser uma extensão de perseguição dos crentes que residiam em Damasco seria o ponto final na vida do perseguidor, que seria transformado em perseguido por causa do evangelho. Ou seja, Cristo Jesus liberta a pessoa do pecado. A história de Paulo demonstra exatamente isso. Ele perseguia, maltratava, não gostava, sentenciava, votava até mesmo para a morte dos cristãos. Mas, no entanto, após se converter, a vida dele foi mudada e agora ele não perdia tempo. Começou a pregar o evangelho, anunciar a Cristo Jesus. Ele já não tinha sua vida como preciosa. Toda a sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso, em vez de perseguir, passou a ser perseguido. E muitas das vezes pelos próprios irmãos. Isso mesmo, aqui, por exemplo, esses judaizantes eram cristãos, irmãos do apóstolo Paulo em Cristo Jesus, que estava perseguindo ele. Pensa que situação, e estes vão perseguir Paulo por diversas vezes. Conseguiram até mesmo jogar Paulo em prisão e fizeram com que um grande povo apedrejasse o apóstolo Paulo lá na frente.
A dificuldade é grande, irmãos. Sempre vão ter pessoas nos perseguindo. Mesmo a gente fazendo a obra do Senhor, vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que não vai gostar da sua bênção, do seu sucesso. Tem pessoas que não vão gostar do seu crescimento, mas continua fazendo, porque este é o propósito de Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho. Se Paulo estava pregando, é porque a graça alcançou a ele. E essa graça transformou, libertou. Ele agora é um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tudo isso por causa do poder do evangelho. Porque o evangelho é poder transformador. O evangelho muda as pessoas, liberta as pessoas. E o apóstolo Paulo é exemplo disso. Perseguia, não gostava. Se ouvia o cristão ali, ele já ia logo perseguir. Mas, no entanto, aceitou a Jesus e passou a perseguido e não tinha sua vida como preciosa. Se colocou à disposição do reino de Deus. Ele faz essa defesa do seu apostolado para que a igreja na região da galáxia pudesse entender que a sua mensagem tinha autoridade. Porque se as pessoas negassem o apostolado de Paulo, a sua mensagem também seria rejeitada. Porque se ele não é apóstolo, ele não tem autoridade para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja. Então Paulo escreve essa carta e defende o seu apostolado, dizendo que ele foi chamado por Cristo, mas a igreja mãe tinha lhe dado também esta autoridade para pregar a palavra para os gentios. E assim aconteceu. E o evangelho chegou até a mim e até a você. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! É bênção pura sem mistura. Você gostou dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E lembrando, agora chegou o momento da nossa dinâmica, que está sensacional. Por isso, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título o Paulo e sua chamada. Fica com a nossa dinâmica que está sensacional. Para essa dinâmica você vai precisar fazer o seguinte. Você vai pegar tiras, tá ok? Nessas tiras daqui você vai estar colocando as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, tá bom? Todas as 3 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, vai colocar aqui. Por exemplo, Gálatas, uma tira. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Cada uma desses você coloca o nome de uma epístola escrita por Paulo. Também você pode colocar outras epístolas que não foi escrito por Paulo. Por exemplo, Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, tá bom? Então, Hebreus. Da mesma forma também como os evangelhos. 1 João, 1 Pedro, Judas e assim por diante. É bom você colocar vários livros do Novo Testamento também, mas principalmente as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo e outros evangelhos, outros escritos também do Novo Testamento, tá bom? Você vai colocar aqui. Você vai precisar também levar para a sua sala de aula e um cartaz bem bonito, mais bonito do que esse, porque você sabe que os meus cartazes são o sangue de Jesus. Um cartaz semelhante a esse. Aqui eu coloquei o seguinte, ó, as cartas paulinas e a sua divisão. As 13 cartas do apóstolo Paulo são divididas em cartas gerais, cartas da prisão, cartas pastorais. Essas são as 3 divisões existentes com relação às cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Cartas gerais, cartas da prisão e cartas pastorais, tá ok? Por isso que você colocou aqui. Quando chegar na sua turma, você vai fazer o seguinte. Veja só, essa dinâmica você pode aplicar no início, no meio, no final. Depende de você. Só que tem o seguinte. Se você for aplicar no início, que eu recomendo, você já passa logo na introdução, para saber o grau de entendimento que tem a sua turma, tá bom? Você deixa para corrigir no final, porque quando chegar no terceiro tópico, seus alunos vão estar estudando mais detalhadamente com relação às epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, tá ok? Então vai fazer o seguinte, vai precisar de tiras, nessas tiras só vai estar o seguinte, o nome dos livros do Novo Testamento, em especial as 3 epístolas do apóstolo Paulo, tá ok?
Você vai precisar também fazer um cartaz semelhante a esse, mas semelhante com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, viu? Eu quero um cartaz bem bonito em nome de Jesus. Aqui eu coloquei o seguinte, né? As cartas Paulina, cartas gerais, da prisão e pastorais, ok? Você vai expor esse cartaz na sua sala de aula, no quadro, por exemplo. Você vai também precisar distribuir para os seus alunos, olha, as tiras contendo o nome dos livros do Novo Testamento. Se tiver poucos alunos, você pode dar 2 tiras para cada aluno. Aí você vai perguntar, né? Por exemplo, João, você pegou a tira, qual foi que você pegou? Ah, eu peguei aqui 1 Pedro. 1 Pedro foi escrito pelo apóstolo Paulo, sim ou não? Ah, não. Então fica aí para você. Maria, qual foi que você pegou, Maria? Ah, eu peguei Romanos. Romanos, quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo? Foi. Aonde é que encontra essa carta aqui? É carta da Gerais? É carta de prisão? Ou será que é carta pastoral? Onde vem cá vai estar colocando. Beleza? Se colocar errado, não tem problema. Você pode deixar, que no final você vai estar corrigindo. Logo após vem outro também. Maria, ou Francisco, você pegou o que, Francisco? Ah, eu peguei 1 Coríntios. 1 Coríntios está incluído em que tipo de carta? É uma carta geral, carta da prisão ou carta pastoral? Ah, geral. Ele vai vir colocar aqui e assim por diante. Então você vai estar fazendo isso, perguntando a todos os seus alunos qual foi a tira que eles pegaram, para que possa fazer a leitura. E também vir cá e colocar no lugar certo, se essa carta é geral, pastoral ou da prisão. Meu Deus do céu, será que os seus alunos vão estar acertando? Deixa aqui nos comentários, viu? Fique à vontade para você fazer modificação também. Essa dinâmica é simples, mas tenha certeza que vai estar demonstrando o conhecimento teológico dos seus alunos. Por isso que eu estou recomendando você deixar para corrigir no final, que alguns alunos com certeza podem responder alguma coisa errada. Mas como eles vão estar estudando isso detalhadamente na nossa terceira tópico, vai facilitar a correção, tá bom? Mas fique à vontade para você modificar. Nós tentamos trazer sugestões em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Se você gostou, por gentileza, deixa o like em nome de Jesus. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Meus irmãos, essa segunda dinâmica, na verdade, é uma ideia para você fazer com a sua turma, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai dar em torno de 5 minutos para que eles possam procurar algum versículo interessante que acharem dos escritos do apóstolo Paulo. É isso aí. Seus alunos vão precisar abrir a Bíblia Sagrada e procurar algum versículo que achar interessante, escrito pelo apóstolo Paulo, e vai precisar explicar. Meu irmão, vamos formar pregadores em nome de Jesus do grupo dos adolescentes, viu? Vai ter pregadores. Simplesmente isso. Você vai formar o seguinte, no início da aula, ou no meio, ou no final. Veja só, meus irmãos, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês têm em torno de 5 minutos
para a Bíblia Sagrada e algum livro escrito pelo apóstolo Paulo, escolher um versículo e vocês vão fazer a leitura e a explicação. Mas coisa pouca, é somente que você entendeu, tá bom? E se você não entendeu nada, só para fazer a leitura em nome de Jesus, que eu posso estar explicando, ajudando vocês. Mas é interessante você motivar seu aluno a ler e também explicar, porque assim vamos estar formando pregadores, tá bom? Dinâmica simples e fácil. Então somente abrir a Bíblia Sagrada, em qualquer livro escrito pelo apóstolo Paulo, escolher um versículo e estar explicando o mesmo para toda a turma em nome de Jesus de Nazaré, viu? Simples e fácil, meu irmão. Nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Mas fique à vontade também para você modificar essa dinâmica, tá bom? E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos agora para a nossa terceira dinâmica, que também está sensacional. Por isso, para essa dinâmica, você vai precisar o seguinte: de vários pedacinhos de papel e também canetas. É interessante que para cada aluno você tem uma caneta. Pode pedir ao departamento da EBD que tem caneta em nome de Jesus, tá bom? Caneta e também pedacinho de papel. Já que o apóstolo Paulo estava sempre escrevendo cartas e enviando, essa dinâmica vai ser um pouquinho o contrário. Você vai estar fazendo tão somente bilhetes. Os alunos poderão fazer um bilhete falando de Jesus, falando acerca da palavra de Deus, ou explicando o versículo se você quiser, e mandar para qualquer colega. Ou quem sabe até evangelizar. Fique à vontade. Mas interessante que os seus alunos estejam escrevendo um bilhete falando de Jesus. Pode ser explicando o versículo que Paulo escreveu, ou pode ser de inspiração própria dele. Fique à vontade. Os alunos vão estar escrevendo um bilhete e esse bilhete será entregue ou a um colega da sua turma ou alguma pessoa descrente evangelizando. Pois é necessário a cada dia nós colocarmos os nossos alunos para praticar aquilo que estão aprendendo cada vez mais, tá bom? Dinâmica fácil e simples. Pegar um papelzinho, pegar a caneta, fazer um bilhete falando acerca de Jesus e entregar tanto para algum colega que ele estiver aqui na sala de aula, ou talvez uma pessoa descrente, ou seu pai, ou pastor. Fique à vontade. A intenção é que o aluno esteja escrevendo um bilhete falando acerca de Jesus de Nazaré, e eu creio que vai ser uma bênção. Quer saber o seguinte: você gostou de alguma dinâmica dessa? Não gostou de nenhuma? Meu Deus do céu, preciso estar orando mais, viu? Mas fique à vontade para se inscrever, para ativar, deixar o seu comentário. É muito importante, porque assim você está me ajudando a evangelizar também outras pessoas, tá bom? Vou encerrando, pedindo a paz do Senhor e que Deus possa continuar te abençoando, viu? Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.